Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos em nossa primeira aula. Estarei com vocês ministrando a disciplina do curso de Assistente Cultural pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Meu nome é Dilma Klein, tenho formação em artes visuais e tenho algumas especializações como História da Arte, Educação à Distância, Pedagogia em Espaços Não Escolares, Pedagogia Empresarial, mestrado em Cultura Visual. Em todos estes estudos, trabalhamos com elaboração e execução de projetos. Tenho uma longa data de coordenação de projetos, atuando em educação formal e não formal. Participei de projetos sociais e menciono aqui um projeto que foi bastante significativo para a minha vida pessoal e para a comunidade que foi beneficiada com foco no empreendedorismo social. Um projeto construído com uma metodologia própria, com o objetivo de despertar o espírito empreendedor de um público desmotivado pelas dificuldades que cercavam suas vidas, bem como um plano de detonação para iniciar o empreendimento de cada participante do projeto. Este projeto foi patrocinado por uma ONG multinacional, atuando desde oficinas de autoconhecimento, relações interpessoais, cidadania, oficinas motivacionais e de empreendedorismo, trabalhando com planejamento, criação de projetos, até a montagem de uma empresa considerada sonho do indivíduo. Um projeto que favoreceu a comunidade carente, trazendo esperança e novos rumos para o cidadão. Atualmente, trabalho com o projeto que visa a formação continuada de professor do ensino básico, elaborando, desenvolvendo e executando eventos e programas educativos e culturais. Tais ações são patrocinadas a partir da participação de editais. E assim, tenho nesta minha trajetória experiências e conhecimentos adquiridos mediados pela criação e gestão de projetos. Toda essa introdução é para apresentar nossa disciplina denominada Produção e Gestão de Eventos, Economia e Cultura, Marketing Cultural. Um campo de ação que eu considero aprazível, produtivo, que pode proporcionar retornos bastante positivos, mas que exige do gestor e produtor conhecimento, organização e planejamento. Bom, a nossa disciplina irá abordar as seguintes temáticas: planejamento, desenvolvimento e execução de um projeto cultural institucional, sistemas econômicos, história e evolução do pensamento em marketing, marketing cultural, definição e conceitos associados. Quais são os objetivos propostos pela disciplina? Os objetivos são compreender conceitos de projeto cultural institucional, reconhecer a importância do planejamento do projeto cultural, refletir sobre a economia da cultura e economia solidária, conhecer a história e evolução do pensamento em marketing, compreender concepções de marketing cultural, elaborar projeto para captação de recursos. E os conteúdos que estudaremos nessa disciplina serão divididos em 4 unidades. Unidade 1. Conceitos de cultura e diversidade cultural, cultura popular, projeto cultural institucional. Unidade 2. Gestão criativa, planejamento, desenvolvimento e execução de um projeto. Unidade 3. Sistemas econômicos, economia da cultura, economia solidária. Unidade 4. Marketing cultural, história e evolução do marketing, captação de recursos, visualizando benefícios que os projetos podem trazer para as empresas. A primeira unidade tem como objetivo compreender conceitos de cultura, diversidade cultural,
cultura popular, partindo do pressuposto que, para adquirirmos o entendimento satisfatório dos processos de um projeto cultural, é imprescindível a concepção de cultura e seus desdobramentos. A unidade 1 objetiva ainda a compreensão do que seja projeto cultural institucional. Bom, anotem aí o meu contato. Meu e-mail é dilmaclean.ifnmg@gmail.com. Estarei online durante todo o período das nossas aulas para sanar dúvidas que porventura surjam no decorrer dos estudos. Estarão disponibilizados em nossa sala virtual textos e matérias referentes aos nossos conteúdos. São destes textos e das nossas videoaulas que serão elaboradas todas as atividades avaliativas. Fiquem atentos, que estaremos informando com mais precisão as abordagens que serão trabalhadas. Deixo aqui a minha dica. Durante as aulas, se aparecer dúvidas, anotem, postem nos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Aproveito o momento para dizer que os estudos online são eficazes quando há interatividade entre os participantes. A aprendizagem acontecerá no ambiente virtual à medida que houver trocas de conhecimentos e experiências. Não deixem de interagir com os colegas, partilhem saberes e vivências. Fazendo assim, tornarão nossas aulas ricas e prazerosas, ok? Então vamos lá. Cultura. O que é cultura? Que significado você dá ao termo cultura? A denominação cultura carrega uma significação complexa e que sofreu deslocamentos no transcorrer do processo histórico. A grande diversidade cultural da espécie humana apresentou numerosas polêmicas em seus entendimentos. Laraia afirma que conjecturas como o determinismo geográfico, que sustenta a ideia de que o que condiciona a diversidade cultural são as diferenças do ambiente físico, e o determinismo biológico, que aplicam capacidades inatas às raças, foram incapazes de resolver o dilema entre a conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. O autor afirma que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através das diversidades somatológicas ou mesológicas. Essa afirmação quer dizer que as ciências que estudam o ser humano e o estudo das relações entre os seres e o meio ambiente não conseguem subsídios suficientes para fundamentar o comportamento humano. Segundo o autor, as forças decisivas estão na própria cultura e na história da cultura. A natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados. Percebemos que os estudos referentes aos estilos de vida das sociedades, ou seja, as formas de comportamentos e visões de mundo das civilizações, eram objetos de pesquisa e núcleo para levantamentos de ideias e concepções desde períodos remotos. Muitos historiadores, estudiosos e filósofos se preocupavam em descrever o sistema social dos povos, tribos, cidadãos e sociedades. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares. Sem guelras ou membranas próprias, dominou os mares. Tudo isso porque difere dos outros animais, por ser o único que possui cultura. Mas o que é cultura? Cultur mais civilização é igual a culture. No final do século XVIII e no princípio do século XIX, o termo cultur
era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Paralelamente, a palavra francesa civilisation aludia às práticas materiais de um povo. Estes dois termos foram sintetizados no vocábulo inglês culture por Edward Taylor, originando um conceito mais conciso. A partir dessa concepção, em uma só terminologia, Taylor marcava o caráter de aprendizado da cultura, contrariando a ideia de aquisição inata, ou seja, toda a complexidade da formação do ser humano não era essencialmente transmitida biologicamente. Um conceito que foi consolidado por Taylor, considerando uma teoria já formalizada por Locke, que preconizava a ideia de que a mente humana era uma caixa vazia ao nascer, capacitada e que obtinha conhecimento através de um processo chamado endoculturação. O antropólogo americano Marvin Harris afirma que nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas. Uma mudança no ambiente resulta numa mudança no comportamento. Conforme essa afirmação, podemos compreender que o desenvolvimento do ser humano depende do seu ambiente cultural e muitas de suas capacidades e habilidades são adquiridas por influência de suas vivências culturais. Por exemplo, o indivíduo pode ser mais criativo ou menos criativo por força do seu meio, sua criação, sua educação. O termo cultura tem algumas acepções como cultura objetiva e cultura subjetiva. Cultura objetiva ou manifesta significa a cultura que cria situações particulares como hábitos, aptidões, ideias, comportamentos, artefatos, objetos de arte, ou seja, todo o conjunto da obra humana de modo geral. Cultura subjetiva, não manifesta, é esta cultura que fornece padrões individuais de comportamento, firmando em conjunto de valores, conhecimentos, crenças, aptidões, qualidades e experiências presentes em cada indivíduo. Cultura material e cultura não material. Cultura material é a habilidade de manipular e construir. Contudo, define-se que toda cultura pode ser vista como um produto e um resultado. Cultura não material é a cultura transmitida pela intenção, onde as ações humanas são providas de conteúdo e significados, mesmo antes de ser construído ou manipulado. Portanto, são demonstrados através de hábitos, aptidões, ideias, crenças, conhecimentos e vários outros significados. Cultura real e cultura ideal. Cultura real é algo que as pessoas criam de forma concreta em sua vida cotidiana e social. Cultura ideal é o objetivo de cada pessoa, isto é, o conjunto de comportamento que as pessoas dizem e acreditam que deveriam ter. Cultura, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E assim, o termo cultura tornou-se objeto de estudo e pesquisa para muitos especialistas. Não vamos aprofundar em todas as ideias desenvolvidas pelos estudiosos no decorrer da história. Vamos apresentar concepções que deram consistência em estudos no campo antropológico. Pensadores da antropologia, como Levi Strauss, deixaram contribuições significativas concernentes aos estudos sobre a cultura.
ele disse o seguinte: cultura é este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, costumes e várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Neste pressuposto, o Ministério da Cultura, na gestão de Gilberto Gil, em 2003, adotou este conceito antropológico, considerando 3 dimensões interdependentes da cultura: a dimensão simbólica, aludindo o imaginário, as expressões artísticas e práticas culturais; a cultura como cidadania e direito; a cultura como economia, geradora de crescimento, emprego e renda. Essa definição orienta todos os programas da instituição e demarca o escopo de suas ações. Vamos agora assistir um vídeo que nos dará uma síntese dos conceitos de cultura. Conceitos que reafirmam o que falamos e que acrescentam um pouco mais com informações complementares. São depoimentos de pessoas que têm, de alguma forma, vivências e conhecimento com essa temática. A palavra cultura vem do conceito de cultivo, né, que, por sua vez, tem uma tradição ancestral na humanidade ligada até o domínio da agricultura e a possibilidade de cultivar algo, né. Eu acho que não é por acaso que a cultura vem dessa própria ideia tradicional de cultivar a terra, cultivar a natureza, cultivar algo que permanece, que tem sazonalidade, que tem estações, que tem ciclo, né, que tem desenvolvimento também, que se relaciona com o ambiente, com o sistema. Alguns trabalham cultura em oposição à natureza, mas a leitura contemporânea de cultura, que eu acho que todos nós fazemos cada vez mais, pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da própria relação com a natureza. Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula cultura. Então, a pessoa culta, a pessoa que conhece línguas, etc. Num certo momento do século XX, começa a mudar isso e começa a haver uma explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento. Cultura não é arte, só arte. Arte é parte da cultura, é uma expressão vital na cultura, é o oxigênio da cultura, mas a cultura vai além das artes. No sentido antropológico, cultura são todos os saberes, fazeres, pensares, tudo aquilo que mexe com o imaginário, tudo aquilo que carrega essa marca da ação da sociedade, do homem. O povo faz cultura em qualquer condição, nas condições sociais mais degradadas, em ambientes onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade, as pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável. E o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Então, a cultura lida com o material e com o imaterial, e naturalmente lida com tudo. Meu cantar
é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem, os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual, possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento. O vídeo mostra que a cultura é algo que está intrínseco na vida humana. O material e o imaterial que surge do imaginário do homem é produto cultural e não uma unicidade nas representações culturais, porque o imaginário humano é singular. Isso quer dizer que o mundo, por mais globalizado que seja, possui múltiplas culturas. Acredito que não haverá este tempo de homogeneidade de pensares, crenças e fazeres. E é esta diversidade que enriquece uma nação, que produz uma identidade cultural. A diversidade cultural é, portanto, a multiplicidade que é apresentada nas diferentes culturas, a linguagem, a culinária, os costumes, a religião e tantas outras características que um grupo de seres humanos possuem em um determinado local. A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação. É o processo de colonização e miscigenação cultural e quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, uma mistura de tradições e costumes de várias culturas diferentes, formando a identidade cultural de cada território. Canclini discute em sua obra os determinantes do que ele trata de hibridismo. Ele levanta questões de hierarquia dos conceitos de identidade, segregação da pluralidade de culturas e define: entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas que existiam de forma separada se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Discorrendo o pensamento de Canclini, do hibridismo cultural, sem divisões de classe ou separação social e biológica, entramos com o termo interculturalidade. Um termo que faz referência não simplesmente a uma nação multicultural, mas culturas que estão entrecruzadas, conectadas, estão interrelacionadas entre si. O Brasil é um povo de cultura híbrida, pela sua miscigenação de raças, costumes e crenças. A identidade brasileira tem como pano de fundo uma diversidade cultural. Tanto os aspectos materiais como os imateriais ostentam um cenário híbrido. E este cenário precisa sim de recursos para ser protegido, preservado e até contextualizado. Valorizar a cultura não significa ficar alienado apenas no tradicional, mas avocar projetos culturais contemporanizados. Bom, agora que já expomos conceitos e processos históricos concernentes ao termo cultura e seus desdobramentos, vamos de maneira mais sucinta falar sobre produção cultural. Há um conjunto de complexidades implantados no sistema cultural que, segundo Rubin, é composto por movimentos como: primeiro, criação, invenção e inovação. Segundo, divulgação, transmissão
e difusão. Terceiro, troca, intercâmbio e cooperação. Quarto, preservação e conservação. Quinto, análise, crítica, estudo, investigação, pesquisa e reflexão. Sexto, formação. Sétimo, consumo e oitavo, organização. Estes movimentos contribuem na formação de políticas públicas. No Brasil, a produção cultural começou a ser ampliada de forma mais ordenada na década de 1930, quando políticas culturais foram implementadas no país com a gestão de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e de outras instituições culturais no primeiro governo Vargas, que foi no período de 1930 a 1945. O Estado tem assumido um papel de provedor de cultura. Muitos países têm feito investimentos significativos na cultura local. Na França, por exemplo, o poder público tem tido um envolvimento constante nas artes, na literatura e no patrimônio. E graças ao patrimônio cultural, a França recebe hoje um número de turistas maior que de sua população. No Brasil, desde 1995, o governo vem implantando políticas de parcerias entre o Estado, produtores culturais e o setor privado para financiar a cultura. Além da Lei Federal de Incentivo à Cultura, existem muitas leis estaduais e municipais, permitindo muitas vezes somar em um mesmo projeto incentivos fiscais nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. E para nossa informação, as leis de incentivo à cultura aqui no Brasil repassam apenas entre 10% e 50% dos recursos disponíveis, por razões variadas. Razões que vão desde encontrar projetos em condições técnicas para serem aprovados, até encontrar empresas que queiram abater seus impostos, se dispondo a investir nos projetos culturais. Vamos entender então o que é gestão cultural? O que você entende pela função de gestor de cultura? Vamos começar pelo conceito da socióloga, doutora em Cultura e Informação pela Universidade de São Paulo, Liliana Souza, que desenvolveu o texto para a coleção Viva da Cultura Viva. Ela afirma o seguinte: gestão cultural é um conjunto de atividades relacionadas à concepção, implementação, gerenciamento e avaliação de planos, políticas, programas, projetos e ações voltados para a produção, a distribuição e o uso da cultura. Ela busca atender às demandas culturais da sociedade e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Conforme essa definição, podemos dizer que a função do gestor cultural é ampla, que requer sensibilidade, percepção e liderança. O gestor precisa estar de olho no panorama cultural, identificando as possibilidades e potencialidades de cada região, bem como as fragilidades e necessidades locais. Exerce o papel de mediador que atua entre diferentes atores. Como atuar neste campo? De que forma o gestor captará recursos para desenvolver projetos culturais? Existem recursos financiados para este setor? Existem, e cada vez mais tem ampliado possibilidades de captação de recursos. As formas de financiamento da cultura são fundos públicos, internacionais, federais, estaduais, municipais, receitas geradas pela comercialização de produtos e ou serviços, recursos privados provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, investimento, doação ou patrocínio,
com ou sem utilização das leis de incentivo fiscal à cultura, e permutas ou apoios culturais. Essas formas de financiamento são disponibilizadas através de editais. No Brasil, é cada vez mais frequente a publicação de editais para a seleção de projetos culturais, com regras, critérios, com processos transparentes. Os órgãos públicos visam, por meio dos editais, o fortalecimento da diversidade cultural. E não somente a administração pública, mas empresas têm lançado editais para a seleção de projetos, alinhando as estratégias de marketing da empresa. Portanto, os gestores culturais devem ficar atentos aos fomentos, às iniciativas de patrocínio e financiamentos de projetos no campo cultural. Cada edital tem características próprias, peculiares, formatos e demandas que correspondam com as estratégias da instituição promotora e provedora dos recursos. O número de instituições bancárias e empresas privadas que têm aderido e investido intensamente nesse tipo de mercado cultural cresce grandemente. O Ministério da Cultura é um órgão público que proporciona aos interessados em projeto cultural institucional editais em diversas áreas. Em seu sítio eletrônico é disponibilizado link de apoio a projetos culturais e todas as informações referentes sobre as modalidades culturais possíveis de financiamento. Estamos vendo neste slide o print do site do Ministério da Cultura e o seu link para visualização de editais e outras informações. Eu convido vocês a acessar o site do Ministério da Cultura e conhecer todas as propostas de incentivo aos projetos culturais e os editais publicados para financiamentos de projetos. Em outras aulas, mostraremos outras instituições que fomentam ideias de ações culturais e, diante dessas propostas, vocês já podem buscar uma identificação com as atividades culturais para começar a elaborar suas ideias de projetos. Vamos fechar este assunto assistindo um vídeo que nos fala um pouco mais sobre a cultura e a arte como produção e fortalecimento de novas identidades e ideologias. Uma política cultural tem que ter uma atenção natural com o patrimônio, com a memória, com o passado, com tudo aquilo que nos forma, mas muito atento a esse futuro, a esse dinamismo, a essa construção incessante de nós mesmos, né, como brasileiros, como sociedade, e dentro de uma lógica como somos cidadãos do mundo cada vez mais. Agora, nós temos, na reflexão que fazemos, a necessidade de focar um pouco melhor esses conceitos e trabalhar a ideia da cultura enquanto o fenômeno mais, digamos, da criação humana, do imaginário, da capacidade de você trabalhar com ideias, trabalhar com propostas, trabalhar com a expressão e trabalhar com a arte. Ou seja, a capacidade de você gerar informação, conhecimento, expressão, através dos diversos mecanismos que o ser humano tem para a sua expressão. Cultura, muitas vezes, são manifestações, são dimensões da existência social e humana, que são identidades, são parte da nossa existência como povo, como grupo, como
coletivo, como indivíduo, né? Todos nós carregamos traços identitários que podem ser comuns, inclusive. A arte, muitas vezes, a maior parte das vezes é singular, algo que pouco se transfere, né? E aí, então, a gente atinge a esse conceito mais, digamos, centrado da cultura enquanto expressão, digamos, das manifestações artísticas e seu desejo de mostrar, de se exprimir, de protestar, de provocar, de apontar caminho, de, enfim, simplesmente manifestar a sua forma de criar beleza, de criar provocação, de criar denúncia, de criar o que bem desejar. As artes têm um papel decisivo dentro da cultura. E é interessante falar de arte dentro do conceito de cultura, porque ao afirmar o território da cultura como um território amplo, como um território quase irrestrito, quase infinito do ponto de vista do seu campo, não se pode diluir a noção de arte, daquilo que é estético, daquilo que é elaboração complexa de signos e que carrega um significado especial sobre realidades históricas, sobre expressão, sobre manifestações profundas de todas as sociedades. Eu me assusto um pouco quando muitas vezes as pessoas, em nome, por exemplo, da cultura popular, não admite nem de longe tratar daquilo que é novo, diferente, contemporâneo. Por quê? Porque eu estou aqui preservando, não está preservando a cultura popular. Está criando um gueto que não vai sobreviver. Não tem a menor chance de sobreviver. Por outro lado, também impor uma cultura nova num lugar tradicional, na marra, a força também é um equívoco. Isso tem que ser feito de uma maneira absolutamente inteligente e adequada. A gente tem que lidar com a singularidade das artes, sua especificidade, suas linguagens, suas demandas próprias, suas necessidades de aprimoramento e de suprimentos, de instrumentos, mas a gente precisa reconhecer esse vasto campo simbólico do Brasil, porque nesse território nós somos muito ricos, nesses dois territórios, na arte e na cultura. Com tudo isso, falar agora em projeto cultural institucional ficou super fácil. Conhecemos alguns conceitos referentes à cultura e à diversidade cultural de um país. Entendemos a importância das atividades culturais como forma de valorização, preservação e também inovação. Vivemos em um tempo em que o hibridismo cultural torna-se característica essencial para reconhecer a identidade de uma nação. E sabemos que o Estado, as instituições privadas, têm fomentado iniciativas culturais envolvendo música, artes visuais, cinema, teatro, dança, gastronomia e tantas outras categorias. E para completar, afirmamos que todas essas iniciativas serão potenciais, agregando sustentabilidade, o valor social, enfim, o reconhecimento de essências à vida humana. O projeto cultural institucional são ações com foco na produção, na difusão e no uso da cultura. Cultura é tudo que está no núcleo do humano ser. É criação, é arte, é costume, é tradição, é renovação. O projeto deve objetivar o atendimento de demandas culturais da coletividade e agenciar o incremento de suas reproduções simbólicas. Quando um projeto vai de encontro com o sentido antropológico de cultura, certamente alcançará espaço neste nicho que apresenta mais do que nunca demandas múltiplas. Em nossa próxima aula, abordaremos com mais detalhamento a dinâmica de preparação para o exercício de construção de projetos. Ficamos por aqui e até a próxima aula.